Bem-vindos ao De Onde Vêm os Smartphones? Este podcast foi criado como parte do projeto de conclusão do curso de licenciatura em Química de Luísa Ribeiro, do Departamento de Química na Universidade Federal de Minas Gerais, e tem como objetivo fornecer uma abordagem prática e didática sobre a química envolvida na produção de smartphones. Você já se perguntou sobre a complexa composição dos smartphones que carregamos em nossos bolsos? Quais são os materiais responsáveis por sua estrutura e funcionamento? Durante os episódios, vamos explorar sobre a quantidade de materiais em um smartphone, o magnetismo para o funcionamento do smartphone, polímeros nos dispositivos móveis e reciclagem de resíduos telefônicos. Eu sou a Luísa Ribeiro e eu sou a professora Cíntia Lopes. Este é o episódio 2, o magnetismo no smartphone. Vamos começar esse episódio com uma pergunta. Você já parou para pensar na presença do magnetismo em nosso cotidiano, especialmente no que diz respeito aos nossos smartphones? Os materiais magnéticos, ou simplesmente magnetos, estão presentes em vários objetos que utilizamos em nosso cotidiano e nem fazemos ideia disso. O magnetismo é uma força que surge, na maior parte das vezes, devido ao movimento das cargas elétricas e tem uma variedade de aplicações práticas na vida cotidiana, desde ímãs de geladeira até a tecnologia avançada em smartphones e na medicina. Assim como muita gente, eu uso o aplicativo de mapa do meu smartphone para ir de um lugar ao outro. Os aplicativos de mapa hoje usam principalmente o GPS do smartphone para descobrir onde você está e para onde você está indo. Mas seu telefone também recebe a entrada de navegação do seu magnetômetro e acelerômetro. E como isso funciona? Na Terra, há 2 polos geográficos, o Polo Norte e o Polo Sul. Entretanto, se pensarmos que a Terra é um grande ímã e que um ímã também possui 2 polos chamados de Polo Norte e Polo Sul, podemos fazer uma associação ao Polo Norte geográfico e o Polo Norte magnético. O Norte geográfico fica exatamente ao lado oposto ao Polo Sul geográfico, representando o ponto mais ao norte do planeta. Ele nunca muda. Já o Norte magnético é mais instável e pode se mover devido às correntes elétricas do núcleo de ferro fundido que gira no interior do centro da Terra. Esse ferro fundido é o que faz com que a Terra seja um grande ímã. É isso mesmo, Luísa. Os smartphones são equipados com um conjunto de sensores que incluem 3 magnetômetros, os quais medem o campo magnético da Terra. Esses sensores são dispostos em forma perpendicular entre si e são essenciais para determinar a direção do norte magnético, com base no campo magnético terrestre. Em seguida, ele calcula a distância do norte magnético ao norte geográfico e determina a sua localização em relação ao campo magnético. Além disso, os smartphones são equipados com 3 acelerômetros que detectam a gravidade, fornecendo dados de inclinação e auxiliando na determinação da orientação vertical. Sem o cálculo da diferença dos polos nortes, você poderia estar no norte geográfico, mas seu smartphone mostraria sua localização com base no norte magnético, que atualmente fica na ilha Ellesmere, no norte do Canadá, 960 quilômetros ao sul do norte geográfico. É realmente surpreendente quando paramos para pensar nisso. O nosso planeta, essa enorme esfera azul que chamamos de lar, pode influenciar diretamente a tecnologia que carregamos em nossos bolsos. Demais! E embora não diretamente relacionado ao magnetismo da Terra, os smartphones que suportam carregamento sem fio utilizam a tecnologia de indução magnética. Essa tecnologia envolve a transferência de energia elétrica entre a base de carregador e o smartphone, por meio de bobinas eletromagnéticas, uma no seu carregador sem fio e outra no seu smartphone.
Essas duas bobinas são indutores conhecidos como eletroímãs. E é bastante fácil construir um eletroímã. Tudo que você precisa fazer é enrolar um fio de cobre isolado em torno de um núcleo de ferro, um prego de ferro, por exemplo. Depois de ter o prego enrolado em um fio isolado, basta conectar as duas extremidades do fio aos terminais de uma fonte de energia elétrica alternada. O seu eletroímã de campo alternado estará pronto. A eletricidade vai fluir através da bobina, gerando campo magnético ao longo da haste do prego. Esse campo magnético faz com que o núcleo do eletroímã se comporte como um ímã temporário, podendo interagir com outros ímãs. Imagine que este eletroímã está no carregador sem fio. É aí que entra a outra ponta. Se você montar uma segunda bobina de fio de cobre e colocá-la perto da primeira, você pode usar o campo magnético do seu eletroímã para criar um fluxo de elétrons na segunda bobina. Ou seja, você poderá induzir a eletricidade a fluir através desses fios, e esta bobina é o que vai estar no seu smartphone. Isso mesmo, o carregamento sem fio ou por indução baseia-se na lei de indução de Faraday e na lei de Ampère. Agora, continuando dentro do smartphone, você sabia que os alto-falantes e fones de ouvido contêm ímãs que ajudam a produzir som? Para entender como os alto-falantes funcionam, primeiro você precisa entender como o som funciona. Dentro do seu ouvido há 3 pequenos ossos, além de um pedaço muito fino de pele chamado tímpano. Quando um som entra dentro do ouvido, o tímpano vibra e os 3 ossinhos vibram juntos. Essas vibrações fazem com que o nervo auditivo gere sinais elétricos que são enviados ao cérebro. Seu cérebro interpreta esses sinais elétricos como som, e é assim que você ouve. Vocês viram que existe uma ligação entre corrente elétrica e o som? Muito interessante. Agora, pensando de forma inversa. Quando uma corrente elétrica passa por uma bobina dentro do alto-falante ou fone de ouvido, ela cria um campo magnético temporário que interage com o campo magnético permanente do ímã, causando vibrações que produzem o som. É assim que o som é produzido. Além das funções mencionadas anteriormente, muitos smartphones possuem um motor de vibração que é ativado para alertas e chamadas, mensagens ou notificações. Quando você recebe uma mensagem ou chamada, uma fonte elétrica é enviada para esse motor, fazendo com que ele comece a girar. Esse motor geralmente contém um pequeno ímã que se move dentro de uma bobina, criando vibrações, fornecendo retorno tátil para nos alertar sobre notificações ou chamadas recebidas. Devido às características únicas de cada material, as combinações e variabilidades magnéticas são enormes. Por isso, o magnetismo possui aplicações fundamentais dentro da tecnologia. Os principais ímãs dentro de um smartphone são de neodímio ferro-boro, que curiosamente é o ímã mais forte já feito, e foi inventado no início da década de 1980. Sua força se dá pois seu eixo de magnetização coincide com sua estrutura cristalina. Sem o desenvolvimento dessa tecnologia magnética, nunca teríamos alto-falantes tão pequenos como os encontrados em smartphones. As propriedades magnéticas dos compostos contendo neodímio surgem devido ao alinhamento de um grande número de elétrons em órbitas específicas dentro do átomo, conhecida como orbitais F, que representa apenas um nome para a localização de um elétron dentro do átomo. Esses elétrons alinhados geram um forte campo magnético. Ligas magnéticas similares àquelas que contêm neodímio ferro-boro podem ser produzidas usando outros elementos das terras raras, mas nenhuma delas é tão magnética quanto a liga que contém neodímio. Os ímãs neo, como são conhecidos no comércio, permitem a miniaturização dos componentes eletrônicos e eletrodomésticos, mas seu ponto fraco é que eles não funcionam bem acima de 200 graus Celsius.
Disprósio e térbio são incorporados em ímãs de neodímio, ferro e boro para expandir sua faixa de trabalho. Mas, mesmo esses materiais aprimorados precisam ser substituídos por ligas de samara e cobalto, mais resistentes em aplicações de alta temperatura. Essas são algumas das maneiras pelas quais o magnetismo é integrado aos smartphones, para fornecer uma ampla gama de funcionalidades e recursos aos usuários. Compreender a complexidade do magnetismo não apenas nos ajuda a desvendar os segredos da natureza, mas também nos impulsiona à inovação e ao desenvolvimento de tecnologias cada vez mais avançadas. E isso encerra nosso episódio sobre o magnetismo no smartphone. Esperamos que tenham apreciado essa exploração da química e da física por trás do funcionamento dos materiais. Não percam os próximos episódios, onde continuaremos nossa jornada sobre de onde vêm os smartphones. Até lá! Nos vemos no próximo episódio. Até lá!